menos 1, vezes quem? Vezes logaritmo natural de 2. Isso aqui é a derivada da exponencial de base 2 aplicada no polinômio. Vezes o quê? Derivada do polinômio. 3x2 menos 2x mais 4. Certo? Tá bom? Bom. E aí você não pode esquecer o seguinte. Dado A diferente de 1 no intervalo dos positivos, então, quem é a integral de A elevado a x em x? Quem é? A derivada de A elevado a x é A elevado a x ln de A. Então, a integral de A elevado a x, nesse caso, é A elevado a x sobre ln de A. Mais uma constante. Tá certo? Entendido? Por causa da fórmula que eu tenho aqui, ó. Quem é a derivada de A elevado a x, né? Quem é a derivada de A elevado a x, ó. É A elevado a x ln de A. Portanto, quem é a integral de, por exemplo, x3 vezes 2 elevado a x4 menos 1. Integral em x. Como é que eu faço aqui? Faço a mudança de variável, né? U igual a x3 menos 1. Quem é du? 3x2 dx. Então, para organizar, isso fica o quê? Fica 1/3 de 2 elevado a quem? x4 menos 1 vezes, aí o x3 levo para junto do dx e multiplico por 3. 3x2 dx. Aí aqui você tem o u e aqui você tem o du. Então essa integral é o quê? É a integral de 1/3 de 2 elevado a u em u. Mas quem é isso? Isso. E o u é x4. Hã? Aqui é 3x3. Ah, porque o u não é x3 menos 1. Desculpa, perdão. O u é, me equivoquei. O é x4 menos 1. Aí a derivada dá o quê? Me equivoquei. 4x. Obrigado. 4x3, vocês estão ligados, né? Mais do que dá 4x3 dx. Então o conserto aqui totalmente equivocado. Então isso aqui fica o quê? O quê, ó? O quarto vezes o quê? 4x3. Certo? Que dá o quanto? Agora sim, isso aqui fica 1/4 de 2 elevado a 1. Tá consertado? Tá. Então isso aqui é o quê? É 1/4. Qual é a integral disso? 2 elevado a u sobre logaritmo natural de 2. Mais uma constante. Então isso aqui dá o quê? Tá aparecendo, tá, cara? Olha se tá aparecendo. Dá 1/4 de quem? De 2 elevado a quanto? A x4 menos 1 sobre ln de 2. Mais uma constante. Tá? Então fica, vamos ver. Tá certo. U é x4 menos 1, deu 4x3 dx.
du é 4x3dx, então fica 1/4, 2 elevado a u, tá? Organizei, 2 elevado a u, sobe a linha de 2, pronto, tá aí, tá certo. 1/4, certo? 1/4, tá? Pronto, agora tá certo. Entendido? Agora vamos a... Continuemos. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Ó, então veja, definição. Nós já sabemos que essa função aqui, ela é invertível, tá? Então, dado A diferente de 1 no intervalo dos números reais positivos, tá? A função inversa, da função inversa, vou colocar aqui direito, função inversa da função exponencial de base A, que é essa função aqui, é denominada função logarítmica. E aqui tem um acento, tá? É função logarítmica de base A. Então, a inversa dessa função, que é só invertível, é denominada função logarítmica de base A, sendo denotada por isso aqui. Aí, claro, né? Como a função logarítmica de base A é a inversa dessa função, essa função, que é a função logarítmica de base A, ela vai de onde? Ela vai do intervalo dos positivos em R.
Então, daí saem as propriedades, tá? Daí, dado A diferente de 1 no intervalo dos positivos, o log, ele na inversa, né? Então, o log na base A da exponencial da base A em x, que é A elevado a x, tá certo? Porque isso aqui é a exponencial de base A em x. Né? Isso aqui é quem? É x. Qualquer que seja o x real. Tá? A elevado a quem? Ao log de x na base A. Isso aqui é x. Qualquer que seja x positivo. Né? Porque é inversa. Tá? Porque é inversa. De fato, sintetizando essas duas, dados x positivo e y real, o y é o log de x na base A, se e somente se o x é o A elevado a y. Tá? E daí sai que, tá? E o log na base A de quem? Do 1, quem é? É o log na base A de A elevado a zero. Mas o log na base A de A elevado a zero é zero. Então é essa a função. Agora tem umas proposições. Porque ele é inversa, então você tem umas proposições. Primeira proposição. Primeira proposição. Dados x e y positivos, x e y no intervalo dos positivos, em zero mais infinito, tá? Em zero mais infinito. Quem é o log na base A de x vezes y? Isso vai ser o log na base A de x mais o log na base A de y. Prova, bem simples, tá? Prova. Ó, dados x e y positivos, quem é o log na base A de x vezes y? Olha, isso é o log na base A. Quem é o x? Qualquer que seja x positivo, o x é A elevado ao log de x na base A. Então isso aqui fica A elevado ao log de x na base A. Vezes quem é o y? É A elevado ao log de y na base A. Na base A. Só que nós já sabemos propriedade da exponencial. O produto das exponenciais é o quê? A exponencial da soma. Então isso aqui fica A elevado aqui ao log de x na base A mais log de y na base A. Acontece que o log na base A de A elevado a qualquer número real é esse número real. Tá? Então isso dá o quê? Dá o log de x na base A mais o log de y na base A. Então tá aí, para demonstrar. Tá?
Entendido? Então você tem essa propriedade. Bem, demonstrada essa proposição, está aqui a prova, já está feita. Está olhando o tempo ainda, tá, cara? Próxima proposição. Está demonstrado. Próxima proposição. Tá? Dados x e y positivos, o log na base A de x sobre y é o log na base A de x menos o log na base A de y. Tá? Prova. Ora, é simples. Dados x e y positivos, o log na base A de x é o log na base A de x sobre y vezes y, mas x sobre y é positivo, tá? Dados x e y positivos, x sobre y é positivo e isso aqui fica igual a quê? Isso é o log na base A de x sobre y, que é produto, mais o log na base A de y. Assim, quando você compara o início com o final, o log na base A de x sobre y é quem? É o log na base A de x menos o log na base A de y, tá? Isso aqui é por causa da primeira que eu demonstrei, né? Eu tenho essa daqui, então eu uso, tá aí. Tá? Então, daí. Tá? Agora, próxima propriedade do log. Próxima propriedade do log na base A. Proposição. Dados. Tá vendo? Bom, em toda situação, o A, lembre, eu não tô colocando aqui, mas quando eu escrevo log na base A, o A é o quê? Diferente de 1 no intervalo dos números positivos, tá certo? Tá bom? Então, dados x positivo e y real, tá? Y real. Quem é o log na base A de x elevado a y? X positivo e y real. Isso é y vezes o log de x na base A. Prova. Prova. Tá? Prova. Ó. Dados x positivo e y real. O log na base A de x elevado a y é o log na base A de x é positivo. Sendo x positivo, quem é x? O x é A elevado ao log de x na base A. Isso é o x. Só que esse x está elevado a quê? A y. Então isso é o log na base A. Agora eu chego aqui e
potência de potência, o que é que eu faço? Conservo a base e multiplico os expoentes. Então fica y vezes o log de x na base A. Só que o log na base A de A elevado a qualquer número é o número. É isso aqui, ó. O log na base A de A elevado a x é x, qualquer que seja o x real. Ou seja, log na base A de A elevado a isso aqui é isso aqui. É y vezes o log de x na base A. Então está provado. Tá? Tá bom? Vou colocar aqui, ó. Dado A, olha aqui, ó, diferente de 1 no intervalo dos números positivos, seguem as proposições. Tá? Para ficar bem claro, seguem as proposições. Que proposições? Todas essas. Tá? Há mais proposições. Pagar a demonstração, já está demonstrado. Tá? Próxima proposição, mudança de base. Proposição. Dados, viu? Dados. B diferente de 1 no intervalo dos positivos. E x positivo, o log de x na base A é o log de x na base B dividido pelo log de A na base B, conhecido como mudança de base, certo? Prova. Vê a prova disso. Ora, dados. Para eu poder fazer o log de B, o B tem que ser diferente de 1. Tá? Então, dados B diferente de 1 no intervalo dos positivos. E x positivo. Olha, quem é o log de x na base B? Eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. Isso é o log de x na base B vezes o log de A na base B dividido por quem? Pelo log de A na base B. Não é? Multipliquei e dividi por o mesmo número. Tá? Repare que eu posso dividir porque o log de A na base B não é zero. O log é uma função, o log na base B é uma função injetiva. Porque ela também é invertível, ela é a inversa da exponencial de base A. E o A é diferente de 1. Como A é diferente de 1, log de A na base B é diferente de 0. Porque o log só é 0 no 1, ó. Cadê? Eu apaguei. O log de 1 em qualquer base é 0, e só no 1. Então, o log de A na base B é diferente de 0. Então, eu posso fazer isso. Beleza, essa fórmula está consistente. Só que quando eu chego aqui, eu uso essa propriedade, ó. Esse log aqui, ele entra dentro do seguinte como expoente. Então, isso aqui é o quê? O log de quem? De A elevado a quem? Ao log de x
na base A, dividido pelo log de A na base B. Tá certo? Desculpe. Não, calma. Isso aqui é o log de x.